Então eu estou muito feliz com esse tema e quero fazer uma leitura da palavra junto com vocês, que está em Colossenses capítulo 3, no versículo 1 e 2. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, Deus abençoe, irmão. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, portanto, ou seja, está concluído, está finalizado, encerrado. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, de fato já aconteceu, já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentada à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Eu quero colocar aqui um subtema, liderando a partir do céu. Então essa palavra em Colossenses, ela é poderosa para nossas vidas, porque quando nós falamos que somos ressuscitados em Cristo, significa que nós morremos para o mundo. Nós não mais temos os desejos das coisas do mundo, mas agora em Cristo Jesus nós nascemos para a glória de Deus, para que se manifeste a glória de Deus através de nós. Uma vez que nós estamos ressuscitados em Cristo, nós morremos para as coisas do mundo. Nosso coração não está mais no mundo. Nós não temos mais desejos, vontades com as coisas do mundo. Mas nós temos um desejo que queima, que arde dentro do nosso coração pelas coisas que vêm do alto. E é nesse contexto que nós vamos trabalhar nessa manhã. Eu desejo do fundo do meu coração que tudo aquilo que está no meu íntimo, no mais profundo do meu coração, venha tocar o coração de Deus. Então, quando eu falo para você assim, ressuscitado em Cristo, significa para o que eu estou morta para o mundo e nascida para Cristo, eu estou tendo uma nova vida em Cristo. Estou vivendo uma nova vida em Cristo. União com Ele, alinhado com Ele, em concordância com Cristo. E como que eu vivo isso com Cristo? Alinhado com Cristo, em concordância com Ele, pensando como Ele, agindo como Ele, vivendo como Ele. Então, quando nós entendemos isso, há um novo posicionamento de cada um de nós. Quando nós entendemos que nós ressuscitamos em Cristo para Deus, nós temos um novo posicionamento, nós temos uma nova identidade. E qual que é a nossa identidade? Porque aqui todos nós somos salvos em Cristo Jesus, amém? Todos nós. Então, qual que é a nossa nova identidade? É uma identidade cristocêntrica. Não é mais aquela identidade a qual você nasceu. Aleluia. É uma identidade cristocêntrica. Eu penso como Jesus pensa, eu ando como Jesus andou, eu vivo como Ele viveu, eu tenho comportamentos, eu tenho atitudes como Cristo teria no meu lugar. Eu tenho uma vida cristocêntrica. Aleluia. Então, quando acontece isso? Quando nós, para quebrar o gelo, eu falei assim, se faltar alguma coisa, pastor, o senhor arruma. Graças a Deus a pastora pôs eu primeiro, né? Que bom que o sacerdote da casa está aqui, glória a Deus. Então, quando nós nos convertemos, nós abandonamos os hábitos do mundo. Nós confessamos Jesus, né? Nós mudamos toda a nossa história. Quando nós confessamos Jesus, agora nós não somos mais criatura, agora nós somos filhos de Deus, filhos de Deus. Olha o peso disso. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, nós temos intimidade com o Pai. Quando nós somos filhos, nós não temos mais aquela situação de ser servo. Estou ali só para servir. Não, eu estou ali para cuidar das coisas de meu Pai. Eu estou ali para estar cuidando de cada detalhe daquilo que é do meu Pai. Quem é pai aqui? Amém? Você não protege seu filho? Você não cuida do seu filho?
Você não quer que seu filho cresça, que ele desenvolva, que ele seja próspero nessa terra? Você não quer que ele tenha hábitos e atitudes como a sua? Porque você é um cristocêntrico, amém? Então, nós como os filhos de Deus, temos essa mesma conduta. Nós queremos o quê? A verdadeira conversão genuína, que queima no nosso coração, que está aqui dentro, não nos deixa parar um só segundo de nossas vidas, nenhum momento da nossa respiração, transpiração, viver esse Cristo. Porque nós temos o desejo, a vontade de estar o tempo todo conectado com Ele e servindo ao nosso Pai, fazendo com que o Senhor olhe para nós como Jesus estava na cruz. E Jesus ali disse: Pai, está consumado, está tudo feito de acordo com a tua vontade, aquilo que o Senhor pediu que eu fizesse. Então, nosso posicionamento aqui na terra, enquanto estamos aqui, como aqueles que foram verdadeiramente convertidos e queima essa chama dentro do coração, é o que? É nós servimos Ele em excelência, como um filho serve seu pai, cuidar das coisas de seu pai. Porque sabe o que tem mais? Temos uma herança extraordinária, acima da média, acima do nosso entendimento, que está no céu. E quando nós vamos receber essa herança? Quando chegar o dia que o Senhor vem nos buscar. Mas para isso nós precisamos permanecer aliançados em Cristo Jesus, alinhados com tudo que vem do céu. Olha o que diz nessa palavra. Vamos voltar aqui. Busque as coisas do alto. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Pensamentos, mantenha-se conectado. Transpire, respire, viva tudo que vem do alto. Não perca tempo com as coisas do mundo, mas perca tempo com as coisas de Deus. Viva intensamente. Sabe por quê? O Senhor não quer ninguém aqui nessa terra, ainda que de passagem, seja pessoa triste, infeliz, vivendo debaixo de jugo. Não, o Senhor, Ele tem muita coisa para nos dar nessa terra, para que nós possamos viver em alegria, para que nós possamos viver em prosperidade. Sim, prosperidade. Nós possamos nessa terra viver com alegria, viver aqui em paz, satisfeito e olha, leve, servindo ao Senhor. Então, quando nós buscamos as coisas do alto, nós estamos vivendo intensamente para o Senhor. Eu busco, eu penso, eu fixo a minha mente nas coisas do alto, eu priorizo as coisas do céu, eu cuido das coisas do céu, eu cuido das coisas de meu Pai. Tem alguém aqui que trabalha com o Pai? Tem? Trabalha com o Pai. Você não cuida das coisas do seu Pai? Você não vai receber como herança? É sobre isso. Como que nós estamos cuidando das coisas do nosso Pai? O que tem na sua mão? O que o Senhor entregou para você? Porque quando nós falamos de liderar de acordo com o céu, nós estamos liderando como pai, como mãe, como patrão. De alguma maneira nós lideramos alguma coisa. Dentro da casa do Senhor, todos nós, todos, sem distinção, todos nós temos um propósito a servir o reino. Todos nós. E olha que sabedoria a pastora falando. Vai e faz. Vai e faz. Apenas faça. Todos nós tem algo entregue nas tuas mãos. E há talentos em sua vida que você ainda não colocou a serviço do reino. Há talentos na sua vida que você ainda não colocou à disposição de Deus. Há coisas que o próprio Deus te entregou, passou para você, de Deus para você, quando você se tornou filho, que você ainda não colocou em prática. Que é simplesmente você se posicionar, deixar o Senhor usar você da maneira que Ele já desenhou para cada um de nós. Aleluia, aleluia. Salmo 119, 105 diz assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.
Um filho de Deus, porque eu não gosto dessa palavra servo, porque o servo ele só serve. O filho de Deus, ele tem comunhão, ele tem intimidade, ele tem acesso, ele é livre, ele entra no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar e fala: Pai, eu cheguei, dá para o Senhor conversar comigo, dá para o Senhor me ouvir, dá para o Senhor me ajudar, porque eu estou nesse perrengue, eu estou nessa situação, e só o Senhor pode mudar a minha história. O Pai, a gente tem intimidade, o Pai, a gente tem ligação, aleluia. E quando nós lemos o Salmo 119, versículo 105, ele diz o quê? A tua palavra é a tua palavra, que é lâmpada para os meus pés. Eu não vou tropeçar, eu não vou, primeiro obstáculo que vem na minha vida, eu vou desistir de tudo aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos para servi-lo com excelência. Eu não vou parar diante de uma perca dos meus pais. Eu não vou parar diante da falência da minha loja. Eu não vou parar diante de tudo aquilo que eu tenho vivido. Eu não vou parar diante de que meus filhos ficaram na UTI. Eu não vou parar diante de um aborto. Eu não vou parar diante de qualquer luta que seja. Eu não vou parar diante da morte de um filho. Eu não vou parar, porque eu sei quem é meu pai. Eu sei o que ele pode. E eu sei quem ele é na minha vida e de onde ele me tirou. Você é filho, você é filha, você é íntimo do Pai. Você tem acesso direto ao Santíssimo Lugar. Aonde você vai, declina seu rosto, sua cabeça no colo do Pai e diz para Ele: Pai, eu quero te servir com excelência. A sua palavra me ensina que és luz para os meus pés. Tenho esses impedimentos, me ensina a tirá-los com sabedoria. Me ajuda a colocar cada coisa no seu devido lugar, para que eu possa continuar para o meu alvo. Aleluia. Quem tem a palavra, quem tem essa intimidade com o Pai, quem tem essa ligação com o Pai, ele não vai errar o caminho. É como diz no Salmo, é luz para os nossos caminhos, é a palavra do Senhor. Eu quero fazer uma comparação para que você guarde isso na sua mente. Quero que você imagine uma bússola. A bússola, ela tem uma caneta, uma agulha, e ela gira livremente. Ninguém controla aquela agulha, só que todas as vezes ela aponta para o norte magnético da Terra. Então, isso é a mesma coisa que a palavra de Deus. Ela é imutável. Ela não precisa de interferência nossa. Ela não precisa ser mexida em nada. E ela vai te levar para o norte. Você não precisa ter um mapa na mão. Você não precisa ter uma estrada iluminada. Você não precisa estar na cidade, onde você estiver, no campo, no deserto, na alegria, na tristeza, em qualquer lugar que você estiver passando, qual seja o vale que você estiver. Se você tiver essa bússola nas tuas mãos, você enfrenta qualquer coisa e você vai muito além daquilo que está na sua mente e no seu coração. Entenda isso. A palavra de Deus, ela é nova, eficaz e é todo dia renovada quando eu acordo. E a misericórdia de Deus se renova na minha vida. Ela está ali, ó, viva e eficaz, me dando norte, me dando para onde eu devo ir, como eu devo fazer. A Bíblia, a palavra de Deus é a nossa bússola. Mas sabe o que acontece? Continuando com essa comparação, lembrando que ela não precisa de sinal, ela não precisa de estrada, ela não precisa de nada para te levar. Ela não precisa nem de luz para te levar para o norte. Você comparando ela com o GPS, que é algo que eu e você tem que atualizar. Quem tem GPS aí no carro, no celular? Você tem que atualizar. Você tem que colocar lá o endereço que você quer ir. O GPS, ele funciona de acordo com a minha vontade. E muitas vezes hoje o líder que não tem uma bússola na mão, ou por causa dos percalços da vida, acaba tomando decisão de usar o GPS humano e acaba procurando, sabe o quê?
Na igreja sim, está fazendo isso. Na igreja B está fazendo aquilo. Por que não coloca isso aqui também? O que funciona na ressuscitar não funciona na Iadá. O que funciona na Iadá não funciona na ressuscitar. O que funciona lá na atitude cristã não funciona na ressuscitar. Entenda isso. Porque cada um de nós que abrimos as portas da casa do Pai para a vinda de seus filhos, entenda isso, ela vai atingir um filho específico. O filho que a Iadá está hoje acolhendo tem as suas necessidades. O filho que a ressuscitar hoje está acolhendo tem outras necessidades. O que importa é que nós tenhamos todos nós a mesma bússola. Porque o GPS é aquilo que eu idealizo, é aquilo que eu quero. O GPS é aquilo que eu muitas vezes falo, vamos pôr aquilo que fulano está colocando. Vamos olhar para essa modinha. Vamos olhar, vamos ouvir o que os irmãos estão falando. Ah, olha, o fulano falou isso. Fulano, ei, escuta, você é líder. A palavra está sobre você. A liderança está sobre você. O cajado está nas tuas mãos. Você tem liderança para você buscar o Senhor e decidir cada coisa que tem que ser feito no seu departamento, no seu casamento, na sua empresa, com os seus filhos. Porque em alguma coisa nós lideramos. Amém? Então, o GPS, ele precisa de atualização, porque ele não funciona sozinho. Agora, a bússola, ela vai te levar para a direção certa. E por que será que é tão difícil respeitar o que a bússola está nos mostrando? Porque a bússola, às vezes você está numa escuridão, numa prova danada, mas ela está te direcionando, e você, com o seu orgulho, com os seus pensamentos e as suas dores, você não quer seguir o que ela está dizendo. Então é muito mais difícil nós seguirmos o que a bússola nos ensina, porque nós temos que renunciar. Nós temos que renunciar ao nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa altivez. Nós temos que renunciar aos nossos desejos carnais, aquilo que tem que ser feito de acordo com a palavra. Não tem brecha, não tem tolerância, não tem espaço. O líder se posiciona, é alinhado totalmente em Cristo Jesus com o céu. Ele não tem folga, ele está em acordo, ele entende a palavra. Antes mesmo de agir com uma situação, sabe o que ele faz? Deixa eu ver o que Jesus faria no meu lugar. Ele se posiciona, ele não ouve a voz de A, de B, ele não coxinha em dois pensamentos, ele não olha para a direita e nem para a esquerda, ele segue reto o seu caminho, porque ele sabe em quem ele tem crido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que nós temos como... Obrigado, pastora. O que nós temos hoje usado? O GPS ou a bússola? Eu usei essa ilustração para você guardar no teu coração a importância da palavra, porque sabemos que a palavra, ela vem, ela corta para nós. Nós como os líderes, a palavra vem e nos corrige, para que nós possamos corrigir, porque nós não somos melhor que ninguém. Lideramos, sim, mas somos igual àqueles que estão sendo liderados. Há uma autoridade sobre aquele que está liderando, sim, e ele tem que ter zelo por aquela autoridade. Ele tem que ter cuidado com cada palavra, com cada situação. E como disse a pastora aqui, cada vez que eu nego aquilo que Deus já me entregou como talento nas minhas mãos para servir o reino, e eu não faço, eu estou sendo negligente. E o que é isso? É pecado diante de Deus. Ah, eu não sei fazer, mas sabe. A mentira, quem é o pai da mentira? É o diabo. Aleluia. Então, o GPS, ele está muitas vezes na nossa vida, porque por causa da nossa experiência de vida, a gente acha que sabe mais que a palavra, e fala, ah, vou fazer assim porque eu sei que dá certo. E muitas vezes a gente acaba se frustrando, porque na correria do dia a dia, a gente usa a nossa inteligência carnal e deixa de usar a sabedoria de Deus. Então a primeira coisa que alguém, um líder que lidera qualquer coisa,
dentro da igreja, dentro da sua casa, como pai, como mãe, como patrão, seja o que for, líder de célula, líder de departamento, a primeira coisa que eu preciso ter, meu primeiro foco é a palavra, que é a minha bússola, que vai me manter alinhado com o céu, me mantém alinhado com o céu. Então o alimento começa onde? Diga comigo, o alimento começa onde? No céu. Aonde começa o alimento? No céu. Onde eu vou buscar recursos? Onde eu vou buscar tudo? No céu. Diga comigo, no céu. No céu. Aleluia. Mas ele vai ser mantido aonde? Na terra. Aonde você vai exercer aquilo tudo que você busca no céu? Na terra. Então nós buscamos no céu para manter tudo aqui na terra. E para te provar isso, Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino, seja feita tua vontade, aleluia, como é no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feito no céu. Isso não é ser alinhado com o céu? Isso não é buscar as coisas do alto? O alimento não está lá? Se o próprio Jesus em oração nos ensina, busca primeiro as coisas do alto. Se o próprio Jesus nos ensina, buscai o reino de Deus e a vossa justiça, que as demais coisas eu vou acrescentar na tua vida. Se ele está dizendo para mim e para você, em oração, senta os discípulos, vem cá que eu vou ensinar para vocês como que vocês vão lidar daqui para frente, porque vocês, cada um de vocês são líderes de alguma coisa, em algum departamento, em alguma situação. Então eu vou ensinar a vocês, primeira coisa que vocês vão fazer, vão buscar a Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é aí. Pessoas espirituais vivem espiritualmente ligados com Deus. Nós somos seres espirituais nessa terra. Estamos num corpo terreno, mas nosso espírito é eterno. E nós estamos aqui de passagem. Aleluia. Então o líder alinhado, alinhado com o céu, ele replica o modelo celestial. Ele replica o modelo celestial aqui no serviço terreno. Ele olha para o departamento dele, ele olha para as funções dele, as coisas mais básicas, até para limpar a igreja, que muitas vezes nós temos, eu acho que é só lá que eu tenho esse problema. Muitas vezes a gente faz uma convocação, tem 120 pessoas para fazer isso, vem 5. E aí você fala assim, bom, vamos orar então, porque Deus vai dar estratégia para nós, como que nós vamos dividir tudo isso aqui para a gente fazer tudo corretamente, até para liderar uma faxina. Nós primeiro precisamos estar alinhados com o céu. E muitas vezes nós deixamos de estar cuidando das coisas do Pai, porque nós temos coisas do mundo para resolver. E aí nós abrimos mão das coisas do Pai para cuidar das coisas do mundo, que é passageiro, e vão acabar. A minha filha que faleceu dia 6 de abril fez 1 ano. Ela trabalhou até o último dia servindo ao Senhor. Vivia correndo. Quando ela faleceu, voltou para o Senhor, ficou tudo aí. Casa, carro, moto, tudo. Quem está usufruindo? Quem está vivo. Então por que eu tenho que estar presa? Por que eu tenho que estar tão focada? Ah, mas na cabeça dela, ela tinha 33 anos, fez 34 agora em janeiro. Faria, né? Na cabeça dela, ela tinha muito o que viver. Então eu vou trabalhar, vou lutar, porque eu tenho muito lá na frente para viver. Não, nós temos que viver intensamente, com esse fogo no nosso coração, esse desejo de servir hoje, agora. O momento é agora que você vai se levantar, vai se alinhar com o céu e vai dizer assim: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para te servir. Se eu parar aqui e te contar a cada tropeço que nós levamos, eu nunca falei para o meu esposo assim: eu tenho o desejo de parar. Nunca. No dia que minha filha faleceu, dias depois eu fui pregar lá na igreja do Guina, no encontro com Deus. Acho que depois eu vim aqui com a pastora. Porque o que me alimenta?
O que me deixa de pé, se não é o amor de Jesus na minha vida? O que vai te manter de pé nessa luta que você está passando, nesse problema que você está vivendo? Escute uma coisa: não tem nada que Jesus não pode entrar e resolver por vez. Não tem casamento que Ele não restaure, não tem filho que Ele não traga para a presença, não tem departamento que está tudo bagunçado que Ele coloca tudo no lugar e diz para você: vou te dar estratégia, vou te dar visão, eu vou te capacitar. Não tem. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade que você não está empunhalando a sua espada e seguindo à frente? Diga para mim. Vamos orar junto? E você vai sair daqui hoje renovado, alinhado. Sabe que quando você desceu as águas e você levantou, você nasceu de novo. Quando você sai das águas e uma autoridade do próprio Pai deu para você como filho, e você está todo empoeirado aí, hoje você vai sair daqui sem uma poeira no seu corpo, porque eu sou prova viva que Jesus nos levanta, Jesus nos restaura, Jesus tira toda a imundície que está na nossa mente, no nosso coração, limpa nossas estruturas, dá saúde e nos faz caminhar para o nosso objetivo, que é ser filho por excelência, que é ter essa chama queimando dentro de nós. Aleluia. Diga comigo, olha só, vou dizer algo para vocês. Muitas vezes a gente acha que nós não temos esse valor de filho único. Jesus começa o ministério dele depois que ele é batizado nas águas, e ele vai já para a primeira prova. Então não significa que eu e você, com esse gás, com essa força, com essa sede de servir ao Pai, você não vai ter provas no caminho. Mas uma coisa Deus fez com Jesus naquele dia: desceu com autoridade sobre a vida dele, e essa autoridade desceu em cada um de vocês. Há uma autoridade sobre a tua vida. O Senhor te fez imagem e semelhança. O Senhor te deu capacidade. O Senhor derrama da sabedoria dele sobre a tua vida. Ele só precisa que você se ponha de pé, se revista, pega a tua espada e vai. Cadê os soldados do Senhor? Cadê os filhos legítimos do Pai? Tem filhos legítimos aqui? Tem filhos? Eu sou filha legítima. O Senhor me tirou do lamaçal do pecado, me deu vestes novas. O Senhor mudou minha vida, me deu uma nova identidade, mudou minha história. Eu não sou melhor que vocês. Não sou. Luto todo dia eu peço perdão, todo dia eu renuncio às minhas heranças, eu renuncio tudo que foi deixado para mim. Todo dia é uma luta, todo dia é uma guerra, e eu estou pronto, estou com a minha espada aqui, alinhada comigo e alinhada com o céu. Eu não solto o meu GPS por nada. Eu posso estar descalço, eu posso estar a pé, eu posso estar sem comer, mas o meu GPS, ele não desgruda de mim um só minuto, porque eu sei para onde ele vai me levar. Pode estar o nevoeiro que for, pode estar a tempestade que for, pode estar cheio de terra, buraco, pode estar acontecendo qualquer coisa na nossa vida. Entenda, com o GPS ele vai te levar para o caminho certo. Aleluia. Olha só o que fala em Êxodo 25:40. Pastor, quando for minha hora, o senhor passe facão, beleza? Viu, pastor? A senhora fala assim, acabou. Êxodo 25:40. E observa para que faça conforme o seu modelo e que se foi mostrado no monte. Esse versículo fala Moisés buscando, alinhado com Deus, buscando instruções do céu. E aqui Moisés recebe detalhes para fazer o quê? O tabernáculo. Então tudo que nós vamos fazer na nossa vida, tudo que a gente pode adquirir na terra, materiais, nós também precisamos buscar em Deus. Moisés deixa isso para nós de exemplo. Olha em Êxodo 19:3. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó, e falará aos filhos de Israel. Deus novamente dando instrução para Moisés. Moisés recebe instruções da parte de Deus, alinhado, em concordância com o Pai.
trabalhando na terra, trazendo o céu para a terra. Olha o que diz em Números 1:1. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no tabernáculo da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após eles terem saído da terra do Egito. Ele diz, aqui o Senhor está falando para ele assim: Moisés, eu vou te dar todas as leis, todos os mandamentos, os princípios, e você vai passar ao povo. Não parte de nós. Moisés não foi um líder por excelência porque ele era capacitado. Não, é porque ele era alinhado com o céu. É porque ele tinha uma bússola na mão dele. É que antes de qualquer coisa ele buscava o Pai. Se não fores comigo, eu não irei. E muitas vezes nós saímos de casa, nós nem oramos, com a correria de levar filho para a escola, o marido brigando, vai, pega essa criança, anda, vai logo, está atrasado, tem que abrir o trabalho, enfim. E muitas vezes nós nem pedimos para ele nos acompanhar, nem falamos para o pai: bença, pai, estou saindo, pai, o senhor pode me abençoar? Pai, o senhor me dá a tua bênção, eu preciso ir. Qual é a instrução de hoje? Qual é a palavra de hoje? Pai, eu estou indo liderar. Pai, eu estou indo fazer a tua vontade. Me dá a instrução. Qual é a instrução de hoje? Então nós entendemos que nós temos que ter o quê? Foco, né? O líder tem a Bíblia, tem a palavra de Deus, que deixa ele alinhado com o céu. A segunda coisa que eu e você temos que ter: visão. Nós temos que ter visão. O líder com visão, ele vai impactar a terra, ele vai impactar toda a geração dele. Ele sabe o que ele faz? O líder, ele sobe no monte, como fazia Moisés. Mas como assim eu subir no monte? É o seu cantinho de oração, é o seu momento com Deus, é o seu jejum, é a sua intimidade com o Pai. Quando você sobe no monte, você sobe e você vai ter intimidade com o Pai. Pai, eu vim até você. E quando você desce, você já vem com a instrução quentinha do céu, para que você seja uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus na terra. Aleluia. Então a segunda coisa que nós temos que ter: visão. Busca essa visão. Aleluia. Moisés realmente ele era alinhado com o céu. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Amém. E nós temos exemplos na Bíblia que nós não devemos jamais segui-los, porque está desalinhado com o céu. Ele é totalmente desalinhado. É como se o barbante dele começasse esticadinho, e aí vai afrouxando, vai afrouxando, vai afrouxando. E quando você olha, ele está todo molengo assim, ó, cheio de, sabe, de interferências. Ele não está esticado, ele não está alinhado, ele não tem, aquele que está dando brecha. Porque aquele que está alinhado com o céu não tem espaço, ele é reto, ele é justo, não tem espaço, ele é alinhado. Aleluia. Qual é o perigo de nós estarmos desalinhados com o céu? Qual é o perigo de eu não estar fazendo aquilo que Deus já colocou na nossa mão? Olha o que diz a Bíblia. Sansão, ele era um exemplo, um exemplo clássico de alguém que começou muito bem, que tinha uma chamada celestial, antes mesmo de nascer, e ele perdeu o quê? Perdeu o foco, saiu da visão. Sansão, ele era um exemplo de um chamado celestial, mas que escolheu viver segundo os seus desejos. E muitas vezes, quando nós seguimos os nossos desejos, as nossas vontades, nós achamos que estamos fazendo o melhor, porque até então a carne está massageada. Mas daqui a pouco você vai ver lá na frente a destruição na nossa vida. Por isso que é muito bom sempre estar alinhado com Deus. A Bíblia fala em Juízes 13:5: pois eis que conceberás e darás à luz a um filho, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto a criança será um nazireu para Deus desde o ventre, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Ele era líder. Quando o líder, ele troca o propósito de Deus pelos seus próprios desejos, nem a força que ele tem vai ajudar ele, porque a força que ele tem vai levar ele à destruição. Quando nós, como líder, temos um propósito de Deus na nossa vida,
Ele te capacita, Ele te dá sabedoria, Ele te capacita em tudo aquilo que você pega na tua mão. É incrível, tudo que vem na tua mão você faz com excelência. Mas quando você para de servi-lo e começa a viver os seus desejos, toda essa força, toda essa capacidade vai ser para a sua própria destruição. Já me puxaram o paletó. Outro exemplo muito claro. Quando um líder que começa bem, mas ele não aguentou a pressão e saiu. Saul dava ouvido ao povo. Saul foi chamado, eu não vou nem mais ler que não vai dar tempo. Ele foi chamado para servir, ungido pelo próprio Deus. O profeta foi lá e ungiu Saul. Saul fez o quê? Ouviu a voz do povo, se sentiu, pressionado. Ele deu o que? Brecha, e ele perdeu. Entenda uma coisa, olha o que diz 1 Samuel 15, 23. Pois a rebelião é como pecado. Quando eu saio do propósito de Deus, aquilo que a pastora falou aqui no início, quando eu saio do propósito de Deus, eu nego fazer aquilo que Deus já me deu. Eu estou cometendo o pecado de feitiçaria, é como o pecado de feitiçaria. E a teimosia é como a iniquidade e a idolatria. Você sabe o que é iniquidade? É aquele pecado de estimação que eu e você tem, que a gente fica fazendo e não se posiciona, e não abandona. Ele vira pecado de iniquidade, e isso vai trazer para mim e para toda a minha geração. Nós precisamos nos despertar, acordar, porque o Senhor entregou algo tremendo na nossa mão. Aleluia. O que teve este homem em falha? Ele desobedeceu a Deus, ele agradou aos homens. Este homem, Saul, ele abriu a porta para Satanás. A Bíblia diz que Jesus entregou uma chave na mão de Pedro e disse para ele: o que você ligar na terra eu ligo no céu, o que você desligar na terra eu desligo no céu. Pedro é diferente de nós que somos filhos? Ele não é filho, você não é filho, eu não sou filha? Ei, responda para mim, somos filhos. Deus entregou uma chave na minha mão e na tua mão. Quem abre essa porta é eu e você. Quem abre essa porta para Satanás entrar é eu e você. Quem abre a porta para Deus entrar é eu e você. Jesus disse que eu estou à porta e bato. Quem abrir é do lado de dentro, é eu que abro. Quem abrir, eu vou entrar e vou ceiar com Ele. Quando eu estou em desobediência, quando eu estou desalinhado com o céu, eu abro a porta inconscientemente para o Satanás entrar na minha vida. E ele tem legalidade para trabalhar. E por isso que passamos por tantas coisas, porque estamos fora do propósito de Deus, estamos fora do alinhamento de Deus. Aleluia. Então o terceiro ponto: primeiro, foco. Segundo, visão. Persistência. Não se abala por aqueles que atravessam o seu caminho. Não dê ouvidos. Você está fazendo errado. Você tem que se preocupar com o seu líder geral, aquele que está te falando: continua, está tudo bem, estou com você, vem falar comigo. É com o seu líder. Deus colocou o anjo dele na igreja, o sacerdote, aquele que está sobre responsabilidade da sua vida. A única pessoa que você, como líder, deve ouvir é o seu sacerdote. Eu tenho o GPS na mão, eu tenho ele na minha mão, a palavra de Deus. Eu tenho um sacerdote na casa. Deus ungiu ele para cuidar de mim. Às vezes a gente não está muito alinhado em certas coisas, mas a gente chega, fala: vim falar com o Senhor, eu vim alinhar algumas coisas, porque nós estamos trabalhando junto pelo mesmo propósito. Mas não abandonamos o barco, não desistimos daquilo que Deus nos entregou, não abrimos mão de nada, de nada. Eu passei por uma situação na nossa igreja. Nós tínhamos uma membra que para mim estava tudo bem, e ela tinha vários cargos na igreja, tinha 3 departamentos na mão dela. E um dia o pastor chamou ela para conversar e disse para ela: vamos resolver algumas coisas que chegou até a mim. E na conclusão final o pastor disse: eu vou precisar disciplinar você e depois fazer um acompanhamento, um aconselhamento, para que você volte a se alinhar conosco, para que você possa servir ao Senhor de acordo com a palavra.
E ela simplesmente foi embora, não aceitou a correção, coração endurecido. Porque quando a gente começa a ter pecado de iniquidade, o que nós temos é um coração endurecido. E o que nós precisamos pedir para o Senhor é um coração ensinável, um coração humilde, um coração que se dobra diante daquele que está sobre nós. Há um preço que o sacerdote paga por estar naquele lugar. Ei, eu estou falando que a palavra diz, eu não conheço a vida de ninguém aqui, pelo amor de Deus. Então, eu preciso entender como que eu vou manter esse alinhamento no céu. E ela foi embora e me deixou lá, com os 3 departamentos. E vou dizer algo para você, tem alguma coisa que está na tua mão, que você é capaz de fazer, e você não se manifesta. Um belo dia a Andréia chegou para mim e falou: pastora, vamos falar com o pastor? Eu quero cuidar do departamento infantil. E nosso departamento infantil lá é grande. E ela é cozinheira da igreja. Aí eu pequei, né? Falei: Jesus, não vai dar certo isso. Eu falei: mas por quê? Não, eu quero, me dá essa oportunidade. Eu acho que faz o quê? 3 meses isso? Eu não sei ao certo se faz uns 3 meses. Mas assim, ó, foi como uma virada de 180 graus, 360 graus. O que você possa imaginar de qualidade, de alinhamento, de perfeição ao trabalho. Não tem mais brinquedo, não tem mais brincadeira, é cultinho, desde o pequenininho até o maior. Separou as salas, decorou tudo, foi estudar, foi fazer curso. Tem algo na tua mão que você pode e você deve se manifestar. Você é capacitado, você é filho de Deus, que contém tudo nas mãos dele. A onisciência, a onipresença, a onipotência está nas mãos dele. E Ele não vai derramar para alguém que está sentado, para alguém que não quer. Se põe na brecha, levanta a sua mão. Você está vendo que está sofrendo ali, levanta a sua mão e fala: eis-me aqui, eu posso, eu consigo, eu vou dar conta. Eu tenho um GPS na minha mão. Está entendendo? E eu pedi perdão para ela, pastora, porque ela era cozinheira da igreja, cozinhava para 200 pessoas, mas nunca tinha cuidado de criança. E vai ver o trabalho lá. Agora tem até culto mensal, coisa que não tinha. Toda data festiva, dia dos pais, dia das mães, nem preciso mais me preocupar. Ela, com o departamento infantil, cuida de tudo. E nada chega até a mim. Ela faz tudo com excelência. Tem algo aí, ó, que você faz com excelência. Tem algo aí. Faz assim com a sua mão. Faz assim, ó. Tem algo aí, ó. Tem algo aí. Tem algo grande, forte. Tem algo extraordinário nas tuas mãos. Tem algo que Deus entregou. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Só precisa que você se posiciona. Entra na brecha. Entra na brecha. Entra na brecha. Não deixa escapar essa oportunidade. Se posiciona. Você não está aqui por acaso nessa manhã. Você não está aqui porque simplesmente você veio atender a um chamado. Não, você está aqui que o próprio Deus te trouxe para abrir seus olhos, tirar a poeira que está sobre você. Aleluia! E te levantar nessa manhã. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E vou dizer uma coisa aqui, não vou conseguir continuar, só vou terminar aqui. Atos 2, 42, 43. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio o temor a toda a alma. E olha só, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Mas para que houvesse essas maravilhas, para que houvesse esses sinais, para que houvesse cura e milagre, eles estavam em comunhão. Não tem 2 céus. Não tem. Não tem como eu chegar na igreja e não cumprimentar meu irmão. Não tem como eu não ter comunhão. Não tem. Isso não existe no céu. Então nós precisamos estar todos alinhados. Eu pego o meu barbante e alinho com a pastora Carla. Você vem e alinha, todos alinhados. E aí sabe o que vai começar a acontecer? Cura, milagre, restauração. Coisas lindas vão começar a se manifestar no meio da igreja. Sabe por quê? Porque você defende a casa onde
você habita. Você defende o pai, você defende o sacerdote, você defende quem está ali. Você diz assim: eu faço parte do plano perfeito de Deus, naquele lugar, naquela liderança. E você se posiciona. Não tem como haver milagres e maravilhas se eu não partir o pão com meu irmão, se eu não estiver em orações com o meu irmão. Não tem como se eu não estiver em comunhão com o meu irmão. Então, a unidade traz o quê? Traz milagres, né? Nós devemos somar uns aos outros em ministério. Isso acontece no casamento, isso acontece. Existe casa dividida, não subsiste. Igreja dividida não subsiste. Ministério dividido não subsiste. Não é fácil a gente muitas vezes estar liderando. Por exemplo, eu lidero um grupo de louvor lá na igreja. Eu canto? Não. Aí o que eu faço? Eu vou estudar para cuidar deles. Então eu estou ali como suporte. Às vezes quando eu tenho alguém que está disponível, fala assim: hoje eu estou disponível. Aí faz, eu não preciso subir. Mas a grande maioria: eu não estou bem. Eu tive uma dor de barriga hoje, eu passei mal, não estou bem. Aí sobra tudo para aquele que não sabe fazer, mas está disposto, está na brecha. Mas você é capacitado, você pode. O Senhor te escolheu, Ele te levantou, Ele te pôs de pé e falou: olha, eu estou entregando para você agora um talento, vai, faça tudo isso, pega o GPS na mão, tenha comunhão, vai se submeter ao seu líder, se submeta ao sacerdote, ouve a instrução do sacerdote e segue seu caminho, porque serás próspero na terra, porque serás abençoado na terra, e onde colocar as plantas dos teus pés darás fruto. Aleluia. O maior exemplo de um líder alinhado com o céu, Jesus. Olha que coisa extraordinária. João 5,19. Então respondeu Jesus e disse-lhes: na verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. O filho, Jesus Cristo, não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazendo. Ei, quem fazendo? Deus. Alinhado, em comunhão, em concordância. Quem está falando isso? O próprio Jesus. E olha só, porque todas as coisas que Ele faz, o filho também faz da mesma forma. Tem filhos aqui? Você não pode nada se você não estiver alinhado com o céu. Você não vai conseguir ir à frente de tudo isso que você está vivendo e do seu posicionamento dentro do ministério, ou dentro do seu casamento, ou dentro da sua empresa, se você não estiver alinhado àquilo que Deus tem para cada um de nós, através da palavra, através da nossa intimidade, através da nossa oração, através do nosso posicionamento, através de romper, entrar no Santo dos Santos e dizer: Pai, eu preciso de colo, eu preciso da tua instrução para que eu possa caminhar. Aleluia. Aleluia. Então eu deixo isso para vocês. E vou dizer uma coisa a mais. A Andréia, quando assumiu, tinha umas 10 professoras na escolinha. Tem até pedagoga que não quis liderar. Pedagoga, funcionária pública de alto escalão, não quis assumir. Vai lá dar sua aulinha e acabou. Quando ela começou, ela incendiou os seus liderados. Há uma graça sobre aquele lugar. Os pais sobem lá para ver os trabalhos. Há um desejo de estar no meio deles. Sabe o que o líder faz? Ele faz isso, ele contagia os seus liderados. Ele tem uma palavra de bênção. Ele não leva problema para o liderado, ele leva problema para quem? Para Deus. Para quem? Para o sacerdote. Mas para os liderados ele leva a palavra de bênção, ele leva a palavra de restauração. Ele se posiciona e ele fala: olha, eu estou aqui, vem comigo, a gente junto vai conseguir, eu preciso de você. Ele tem uma palavra de ânimo, ele tem uma palavra do Senhor, do alto céus. Ele abre a Bíblia, ele ministra a palavra na vida daquela pessoa, e ali todos são contagiados por aquele líder. Aleluia. Quando nós estamos alinhados com o céu, não há nenhum tipo de adversidade que fica de pé. Eu me lembro de uma situação. Nós estávamos dirigindo uma igreja, nossa primeira igreja,
E havia uma promessa sobre a nossa vida que nós, o pastor Marcelo era vice-presidente de campo, e havia uma promessa que nós íamos dirigir a subsede. Depois da sede, era a maior igreja. E aí houve uma reunião lá deles, e no dia da ceia, a Maísa estava internada na UTI, nasceu de 6 meses, nós estávamos lá porque eu não faltava. Se eu estava disposto, se eu estava sem nenhum tipo de coisa para fazer em relação que não era me deixar presa, por que eu ia faltar? Ela estava na UTI, eu não podia fazer nada, a não sei orar. Fui para a igreja. Chegando lá, o pastor falou assim: Marcelo, fica de pé, estou te mandando para a Zona Norte. E o pastor levantou, falou: eis-me aqui. Olhei para ele e falei: como assim, eis-me aqui? Eu trabalho em Guapiaçu, moro do lado do cemitério Jardim da Paz, vou ter que ir lá para o Vetorazo? Você está de brincadeira? Como que vai ser isso? A Maísa, recém-nascida, na UTI ainda, não sabia nem o que ia ser. E ele falou assim: a bênção está em nós. Quando a gente se põe na brecha, a bênção está em nós. Vamos lá levantar aquele ministério. Nós entramos lá, nós éramos em 6. Marcelo, Marta, Maísa bebê, né? Mateus, Nayara e mais um casal que era o Ney e a Elza. Saímos de lá com a igreja redondinha. A bênção está em você. A bênção não está no lugar. Significa que você deve servir aonde você está com excelência. Com excelência, porque você já foi capacitado. Você só precisa tirar essa poeira que está sobre você. Aleluia. Se essa palavra falou com você, se algo mexeu dentro de você, eu queria te convidar a você ficar de pé.